Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. E nesta aula vamos falar sobre os advérbios. Vamos saber o que define essa classe de palavras e como podemos empregá-las e como interpretá-las ao ler um texto. Espero que você aproveite bem este conteúdo. Vamos para a nossa aula. O que é um advérbio? Então vamos começar aí pela palavra, né? Advérbio. Esse ad vem do latim. Em latim é o equivalente ao, né? Ou seja, a ideia de destino, a ideia de aproximação. Então, advérbio seria uma palavra que se relaciona com o verbo, que se conecta ao verbo, que se liga ao verbo. Então, advérbio é essa palavra que ela modifica principalmente o sentido do verbo, mas ela também modifica o adjetivo e um outro advérbio. A gente vai ver como é que isso acontece. Uma coisa importante, o advérbio é invariável, ele não tem flexões. E, além disso, ele passa a ideia de circunstância. O que é uma circunstância? De novo, a palavra aí é importante. Circum é aquilo que está em volta. Então, stância seria mesmo localização. Então, a circunstância é aquilo que se localiza em torno de, aquilo que está em volta de alguma coisa. Então, nós temos as ações verbais e temos as circunstâncias em que essas ações acontecem. Essas circunstâncias podem ser de afirmação, de dúvida, de intensidade, de negação, de tempo, dentre outras circunstâncias aí. Então vamos dar uma olhadinha. Então aqui a gente tem um mapa que mostra pra gente o advérbio, a sua função. Então, como disse aí, o advérbio, ele modifica o verbo expressando circunstâncias. Então temos ali a circunstância de lugar, circunstância de tempo, modo, causa, finalidade, assunto, dúvidas, negação. Ali temos apenas algumas circunstâncias, mas elas são basicamente infinitas. O que a gente precisa é aprender a olhar para o advérbio e entender qual é a circunstância que ele está expressando. Tem as mais comuns aí, pensando em provas, pensando em materiais didáticos, pensando na escola, pensando nesse universo mais escolar aí, nós temos aquelas circunstâncias que costumam aparecer mais, que são as que a gente vai falar hoje, nessa aula aqui. Mas cada circunstância nova pode colocar uma palavra como advérbio. Além de indicar a circunstância da ação verbal, o advérbio também indica a intensidade da característica atribuída pelo adjetivo, e daí o advérbio estará relacionado ao adjetivo. Então aqui nós temos um exemplo, Você é bonito demais. Então veja, você é bonito. Bonito é o adjetivo. Mas não é só bonito, é bonito demais. Então intensificou a qualidade atribuída pelo adjetivo. Aquilo está muito feio. Então não está só feio, está muito feio, intensificando a ideia do feio, do adjetivo feio. Ele é o mais preparado, então ele não é só o preparado, ele é o mais preparado. Então o adjetivo preparado aí é intensificado pelo advérbio mais. Então essa é a finalidade dele com os adjetivos. Com outro advérbio, a ideia é a mesma. Então o advérbio pode expressar a ideia de lugar, por exemplo, e eu posso atribuir uma intensidade a isso. Aqui está um exemplo. Ela mora muito longe. Então ela não mora só longe, é muito longe. Então intensifica a ideia da distância. Você fez muito bem. Então você fez bem. Então o ato de fazer foi bem feito. Mas não foi só bem feito, foi muito bem feito. Então o advérbio muito intensifica o advérbio bem aí. Ela ficou um pouco perto. Então ela ficou um pouco. Esse um pouco é um adjetivo aí. A ideia de qualificar esse sujeito, Tanto é que isso é chamado predicativo do sujeito. Ela ficou perto, mas ela não ficou só perto, ela ficou um pouco perto.
Então tem aí a intensificação. Lembrando que quando a gente fala intensificação, não necessariamente é para mais, a gente pode intensificar para menos. Então a ideia é de intensidade, tá? Ou maior intensidade ou menor intensidade. Essa é a ideia do advérbio. Então vamos ver alguns tipos de advérbio aí, né? Olha só, o advérbio de afirmação, né? O advérbio de afirmação é aquele que passa a ideia de afirmar alguma coisa, ele fortalece a ideia de afirmar. Então aqui, certamente as redes sociais são utilizadas por jovens. A circunstância de dúvida, né? Então o advérbio que expressa dúvida, olha só, talvez as redes sociais sejam utilizadas por jovens. Então veja, talvez não é certeza, portanto há uma dúvida. Por acaso eu sou seu dono? Então a expressão por acaso, que é uma locução adverbial, passa essa ideia da dúvida, né? Eu estou questionando o outro, estou colocando em dúvida um pensamento aí, tá? Provavelmente ele não sabia de nada. Então esse provavelmente, novamente, passa a ideia da incerteza, a ideia da dúvida. A ideia de intensidade. Então, os pais ficaram bastante preocupados com os jovens utilizando as redes sociais. Então, os pais não ficaram só preocupados, eles ficaram bastante preocupados. Eu te admiro muito. Então, veja, eu te admiro muito, intensificou aí, tá? Aqui, quando a gente fala de advérbios de intensidade ou locuções adverbiais que expressam a ideia de intensidade, a gente precisa lembrar de algumas expressões que a gente usa no cotidiano, que são de uso coloquial, mas que também tem essa finalidade. Então, quando nós falamos assim, nossa, eu te admiro pra caramba, né? Então, essa é uma expressão, embora seja uma gíria, mas é uma expressão adverbial, é uma expressão que passa a ideia da intensidade. Tá? E aí tem várias outras que a gente usa no dia a dia, sempre que passando essa ideia de intensificar. Tá? Então, é o advérbio de intensidade. O advérbio de negação. Tá? O advérbio de negação, como diz o próprio nome, passa a ideia de negar um fato expresso pelo verbo. Tá? Então, olha só, o uso das redes sociais não é a única forma de conexão. Então, repare que se você tirar o não, muda totalmente, passa a ser uma afirmação. Então, o não aí é que causa a ideia de negação. Tá? Ele é o principal advérbio de negação. Agora, a gente tem outros também. Toda e qualquer palavra que passe a ideia de negação de um fato é um advérbio de negação. Então aqui, ó, jamais fale comigo dessa forma novamente. Então, jamais, de forma alguma, nunca, nem sempre. Então, todas essas expressões negativas, elas passam a ideia de negação. O advérbio de tempo, como diz o próprio nome, passa a ideia de tempo, a ideia de passagem de tempo ou de localização temporal, ou seja, o momento em que alguma coisa aconteceu. Então aqui nós temos, os jovens começam a se conectar cedo demais. Então, cedo. Cedo é a ideia do instante, do momento em que alguma coisa acontece. Então aí nós temos um advérbio de tempo. As informações chegaram ontem. Então, de novo, localização do tempo, Em que momento isso aconteceu? Ontem. Então, de novo, um advérbio de tempo. Por favor, pare agora. Então, aqui a gente tem o agora, o momento em que está se pedindo para fazer alguma coisa. Portanto, quando queremos negar, afirmar, intensificar ou modificar o sentido do verbo em nossa mensagem, é imprescindível utilizar o advérbio que dê o sentido adequado para que a outra pessoa entenda. Então, o advérbio é um ótimo recurso, por exemplo, de argumentação, porque ele traz, ele incrementa a mensagem aí. É um ótimo recurso poético, por exemplo. Nós podemos, quando nós ouvimos aí músicas, por exemplo, as músicas populares que a gente está acostumado a ouvir, e que falam de sentimento, é comum a gente ver o uso de adjetivos assim como o uso de advérbios, A ideia de passar algo intenso, algo que acontece de maneira intensa, que acontece de uma certa maneira,
Então, advérbios de modo, por exemplo, aqueles terminados em mente, né? A gente vê muito no gênero musical funk, né? O uso de advérbios de mente, como malandramente, definitivamente, intensamente. Né? Então, todas essas palavras são advérbios, todas elas passam a ideia de uma circunstância. Então, é legal você aproveitar aí as músicas que você gosta de ouvir, porque em todo gênero musical a gente vai ter isso. Claro, nós estamos falando de língua portuguesa, então você tem que ouvir músicas brasileiras, músicas nacionais, músicas em língua portuguesa, tá? Para poder perceber esse uso. Quando a gente vai pensar em analisar, a gente precisa analisar na língua original, então não é bom ouvir tradução. Fica essa dica aqui, porque a tradução ela não capta ela nem sempre ela consegue captar o sentimento de uma outra língua. Então é legal pegar no nosso próprio idioma, na língua portuguesa mesmo, para você poder perceber como o advérbio nessas músicas é utilizado para passar essa ideia de tempo, de duração de alguma coisa, de intensidade de alguma coisa, do modo como alguma coisa aconteceu, da finalidade de se fazer alguma coisa. Tudo isso é expresso pelos advérbios. Olha que classe gramatical importante e riquíssima para a nossa linguagem. E por falar nisso, temos aqui uma perguntinha para você. Dá uma olhadinha aí. E aí, achou fácil responder aí a pergunta? Então é isso, né? O uso do advérbio aí. Tá? Chegamos então ao final dessa nossa aula e vamos fazer aquela reflexão sobre o conteúdo. Olha só, amor advérbio. Amor é um substantivo, mas quando amamos é o advérbio que se faz presente. Desejamos muito, queremos sempre, adoramos demais. Frequentemente experimentamos os ciúmes, sofridamente sentimos as perdas e esquecemos jamais. Marcela Albuquerque. Então é isso, espero que você aproveite, estude sobre esse conteúdo tão importante e para saber um pouco mais você pode aproveitar os links que estão aí na sua plataforma. Bons estudos e até a próxima aula.